Você já percebeu como o mundo parece te tratar melhor quando você parece rico? Entrar em um restaurante com uma roupa de marca ou postar uma selfie em um lugar caro pode gerar sorrisos, curtidas, portas abertas. Mas experimente fazer o mesmo com uma camiseta simples, sem filtros nem símbolos de status. De repente, o tratamento muda, o olhar muda, o respeito desaparece. Isso não é coincidência. É um reflexo direto da forma como nossa sociedade condiciona valor à aparência. Segundo um levantamento do SPC Brasil, 61% dos brasileiros admitem já ter comprado algo apenas para parecer bem-sucedidos diante de outras pessoas. O que está por trás disso não é apenas vaidade, é medo de julgamento, de exclusão, de parecer menor socialmente. Esse comportamento, quando repetido, acaba nos jogando numa armadilha invisível, a de viver tentando parecer ao invés de apenas viver. Como disse o filósofo francês Jean-Paul Sartre, o inferno são os outros. E de certa forma, estamos presos ao olhar alheio, tentando controlar a narrativa que os outros constroem sobre nós. O problema é que, ao fazer isso, abrimos mão da nossa autenticidade, vendemos nossa paz para comprar uma imagem. A pior dívida que se pode ter é aquela com a própria identidade. Mas, e se a verdadeira liberdade estivesse justamente em parecer menos e viver mais? E se parecer pobre fosse, na verdade, uma escolha consciente de não se endividar para provar nada a ninguém? E se viver rico fosse sobre ter tempo, saúde mental e autonomia para fazer escolhas com base no que importa de verdade? Neste vídeo, vamos mergulhar fundo na psicologia da aparência financeira. Vamos entender por que somos tratados de forma diferente com base na imagem que mostramos, como isso afeta nossa autoestima e nossa vida financeira e, mais importante, como sair desse ciclo. Você vai descobrir como transformar julgamento em consciência, comparação em liberdade e pressão em propósito. Vamos falar de identidade, status, consumo emocional e principalmente de como conquistar respeito sem precisar ostentar. Esse vídeo será dividido em 5 capítulos. Caso você se identifique com algum deles, comente aqui abaixo e deixe seu ocorrido. Vamos quebra e sair desse ciclo que a sociedade impõe sobre mim, você, a gente. Capítulo 1. O julgamento invisível. O valor que a gente veste. Você já percebeu como o mundo cria códigos invisíveis sobre quem merece respeito, atenção ou até gentileza? Muitas vezes, esses códigos estão ligados ao que você veste, onde você mora, qual celular carrega no bolso. É como se cada detalhe da sua aparência fosse um rótulo, silencioso, mas poderoso, que dita como as pessoas te tratam. Esses julgamentos não são ditos em voz alta, mas estão em todos os lugares. No olhar atravessado, quando você entra em um restaurante mais caro, na diferença de tom de voz de alguém que percebe sua roupa como simples demais. É sutil, mas constante. E isso cria uma pressão, uma cobrança para estar sempre mostrando algo, representando algo, como se você tivesse que provar o tempo todo que pertence a algum lugar. Essa lógica é ainda mais cruel entre os jovens. Existe uma pressão silenciosa para parecer bem-sucedido antes mesmo de saber o que sucesso significa para você. A gente passa a medir valor por aquilo que pode ser mostrado. Uma roupa nova, um relógio caro, uma selfie num lugar bonito. É o parecer bem antes de estar bem. Por exemplo, quantos jovens trabalham diariamente lutando para comprar uma moto ou um carro popular? Essa luta dura ano após ano. Esse jovem vê o tempo passar e não consegue alcançar aquele objetivo. Por outro lado, ele está todos os dias nas redes sociais, onde vê pessoas bem mais novas conquistando tudo aquilo que ele deseja, sendo muitas vezes mais jovens e aparentemente mais bem-sucedidas. E aí entra um fator muito perigoso que corrói as pessoas por dentro: a comparação. Nas redes sociais, muitas pessoas parecem estar bem, mas a realidade é bem diferente. Muitas delas têm bens financiados, vivem endividadas ou com empréstimos atrasados, tudo para manter uma aparência, para impressionar os outros ou se submeter ao que a sociedade impõe como sucesso. De um lado, temos um jovem frustrado por não conseguir realizar seus sonhos. Do outro, um jovem estressado, preocupado com a próxima fatura, vendo sua vida andar em círculos. Ou seja, ambos estão presos em armadilhas diferentes, mas igualmente destrutivas. E tudo isso porque deixaram de olhar para si mesmos e passaram a viver em função da comparação. Só que esse jogo é injusto, porque no fundo, ninguém vence. Quanto mais você corre atrás de aceitação através da aparência,
mais frágil você se sente e mais distante fica da sua essência. A sociedade criou um teatro e, sem perceber, a gente vira ator. Veste uma máscara todos os dias para ser aceito, admirado, notado. Mas e se essa máscara estiver sufocando quem você realmente é? Aos poucos, talvez esteja na hora de olhar para esse espelho com mais honestidade. Capítulo 2. A armadilha financeira da aparência, a dívida da aceitação. A busca por aceitação tem um preço, e muitas vezes ele vem na forma de boleto. Comprar aquilo que a gente não precisa, com o dinheiro que não tem, para impressionar quem nem sempre se importa. Parece exagero, mas acontece todos os dias. Você vê alguém com um celular de última geração e pensa, preciso ter um também. Só que não é só sobre o aparelho, é sobre o que ele representa. Status, atualização, relevância. E aí, mesmo apertado, você parcela em 12 vezes. Faz o mesmo com roupas, viagens, acessórios. Aos poucos, o consumo vira uma tentativa de se encaixar, uma forma de existir socialmente. Mas o que ninguém fala é sobre o peso emocional disso. Viver nessa lógica gera ansiedade constante, a sensação de estar sempre atrás, sempre devendo, não só no banco, mas na própria autoestima. Você sente que precisa alcançar uma imagem que nunca para de mudar, e quanto mais persegue, mais distante ela parece. A comparação vira rotina, e não importa o quanto você conquiste, sempre haverá alguém com mais estilo, mais dinheiro, mais influência. O resultado? Um ciclo de insatisfação que nunca fecha. Essa armadilha financeira não é só sobre dinheiro. É sobre identidade, sobre quanto você está disposto a gastar para ser visto. E mais ainda, sobre o que você perde nesse processo. Porque enquanto você se esforça para ser aceito pelo que aparenta, talvez esteja abrindo mão de ser respeitado pelo que é. Mas e se você pudesse sair desse ciclo? E se, em vez de tentar comprar aceitação, você construísse um lugar onde não precisa se provar o tempo todo? Bom, sobre isso vamos falar no capítulo 3, o jogo da autoimagem. Você, ou o personagem, com o tempo, a gente começa a confundir quem é com o que mostra. O personagem que criamos para sobreviver socialmente vai ganhando espaço, vai ficando mais presente, mais forte, até que quase não dá mais para ver quem está por trás da máscara. Você já sentiu isso? Como se estivesse sempre atuando, mesmo sem querer, se vestindo de um jeito específico, falando de certos assuntos, frequentando determinados lugares só para manter a imagem que construiu? Essa distância entre a identidade real e a persona social é silenciosa, mas profunda, porque enquanto você tenta manter a imagem, começa a se afastar das coisas que realmente fazem sentido para você, da sua linguagem verdadeira, dos seus desejos mais sinceros. Por exemplo, muitas pessoas têm vontade de investir, estudar mais ou empreender, porém o ambiente em que vivem junto com as pessoas ao seu redor, que muitas vezes se rotulam como amigos, pode influenciar demais suas decisões e o pior, você nem percebe. Você pode até querer investir, mas criou o hábito de sair todas as noites para o espetinho depois do trabalho. E abandonar esse hábito parece impossível, porque você construiu uma imagem e seus amigos não deixam você esquecer essa imagem. O resultado? Você continua frequentando lugares que não quer ir, com pessoas que você nem gosta tanto assim, apenas para manter uma reputação que já nem representa mais quem você quer ser. Essa prisão invisível que criamos, em nome da aceitação, pode ser justamente o que está te afastando da vida que você realmente deseja construir. A verdade é que viver tentando corresponder às expectativas dos outros rouba uma coisa valiosa, sua liberdade de ser inteiro. Você se fragmenta em versões, uma para a rede social, outra para a família, outra para os amigos, até esquecer qual delas é de verdade. Mas existe um ponto de virada, e ele começa quando você reconhece que esse personagem, por mais convincente que seja, não é você por completo. Quando você entende que não precisa se encaixar em um molde que nunca foi feito para você. E se, em vez de atuar, você começasse a se expressar, a próxima pergunta não é como querem que eu seja, mas sim, quem eu sou quando não preciso impressionar ninguém. Capítulo 4. A reconstrução, liberdade de ser. Quando você começa a tirar as camadas que vestiu para ser aceito, dá um certo vazio, fica a pergunta, e agora, quem eu sou? Essa fase pode parecer confusa, mas na verdade é o começo da liberdade. O ponto em que você deixa de viver para agradar e começa a viver para expressar. Reconstruir sua imagem a partir de dentro é um processo. Exige pausa, silêncio, coragem. É olhar no espelho sem os filtros,
da comparação, da aprovação, da performance e se perguntar: o que faz sentido para mim, de verdade? Práticas simples ajudam muito nesse caminho. Começar um diário, por exemplo, pode te aproximar da sua voz interior, escrever sem filtro, sem expectativa, só para se ouvir. Terapia, quando possível, também é um espaço poderoso de reconstrução. E talvez o mais importante, cercar-se de referências que te inspirem pela autenticidade, não pela ostentação. Redefinir sucesso também é parte dessa mudança. Deixar de ver sucesso como algo que precisa ser exibido e passar a enxergar como algo que pode ser sentido. Paz, coerência, liberdade, tempo de qualidade, relações reais. Isso também é riqueza, só que é invisível. Não se trata de rejeitar o consumo ou viver isolado, se trata de escolher com consciência, de não depender do olhar do outro para validar quem você é. Aos poucos você vai percebendo. O que antes era esforço para parecer, agora é leveza para ser. E aí, algo poderoso acontece. Você começa a viver sem precisar esconder nem exagerar nada. Você só vive, inteiro, autêntico, livre. Capítulo 5. Autonomia na prática. Viver por inteiro. Autonomia não nasce de uma grande revolução interna, mas de pequenas escolhas diárias. É dizer não ao que não representa você. É silenciar o impulso de comprar só para provar algo. É aprender a se bastar e a se respeitar nesse processo. Quer um exercício simples? Passe uma semana sem consumir nada que tenha como objetivo impressionar. Nem roupas, nem objetos, nem postagens. Só viva. Perceba o que sobra quando o marketing sai de cena. E o que emerge muitas vezes é justamente aquilo que você tinha esquecido. Sua própria voz. Praticar gratidão diária, rever com quem você se cerca, prestar atenção no que você consome, não só com dinheiro, mas com tempo e atenção, tudo isso te fortalece. Porque autonomia é isso. Parar de viver como resposta ao olhar dos outros e começar a viver como expressão da sua verdade. A forma como você é tratado não define quem você é. E a imagem que projetam sobre você não precisa ser o que te conduz. Quando você escolhe se desvencilhar das amarras do parecer, começa a experimentar a leveza de simplesmente ser. Esse vídeo não é um manual, é um espelho. Se ele te ajudou a enxergar alguma parte de si que andava esquecida, compartilha com alguém que também merece se reconectar. Você não precisa conquistar o mundo para se sentir inteiro. Você só precisa voltar para o centro. E lembrar: a sua verdade vale mais do que qualquer aparência. Deixa seu like para apoiar o canal, comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo e se você se identificou com algum capítulo, compartilha com a gente qual foi e por quê. Vamos criar um bate-papo nos comentários. Muito obrigado por assistir. Vamos juntos encher nossas mentes e também os nossos bolsos.